Muito bem, né? Vamos então cumprimentando a todos, nós já estamos chegando e hoje, né, nós estamos indo então para aí o Sutra de número 12 da sessão de número 2. Muito alegria, nós estamos conduzindo este tema. Nós havíamos mencionado já no vídeo anterior, né, o Sutra de número 11, né, da sessão de número 2, que nós entraríamos, né, em uma sessão de muitas especulações filosóficas, né, muitas especulações, muitas informações. Nós entraríamos em um período, né, agora no qual nós vamos trazer muitas conjecturações, né, acerca dos kleshas, né, nós vamos estar falando também sobre o karma, a raiz do karma, nós vamos estar falando também sobre diversos outros assuntos, né, outros temas. Nós vamos falar sobre o sofrimento, vamos estar falando sobre o objetivo de tudo isso, né, o objetivo de nós estarmos envolvidos, né, em todo esse contexto, né, qual é o objetivo para a Purusha, para espírito, objetivo para a matéria, prakriti e tudo mais, né? Então nós vamos entrar nessas discussões mais acadêmicas a partir desse momento. Mas claro que tudo isso está relacionado, tudo isso está interconectado, é simplesmente para não deixar nenhuma aresta, né, para dar a oportunidade de você aproveitar o gancho dos kleshas, né, essa filosofia dos kleshas, juntamente com a Krya Yoga, né, que está em Sadhanapada da sessão de número 2, e assim incorporar ainda mais o nosso conhecimento, né, ter mais conhecimento, agregar em conhecimento, crescer em conhecimento. No encontro vídeo passado, nós falamos sobre a meditação, né? Mas nós íamos explicar a meditação no contexto da palavra. Nós íamos falar sobre meditar, nós refletimos sobre a própria palavra meditar, e nós íamos ver que existe então um meditar, né, em todos os nossos caminhos. A nossa vida, a reflexão, o pensamento, o raciocínio, a polarização de um pensamento para se buscar um objetivo, tudo isso estaria envolvido então na meditação. Né? A consciência permanente, todos os dias está em operação vigilante, né, para as questões envolvidas. Tudo isso, então, era um grande leque que envolvia isso na meditação. Né? Agora nós vamos estar trazendo para você hoje o assunto, tudo isso relacionado, evidentemente, mas é um assunto distinto, mas relacionado. Né? É um assunto que envolve os kleshas, envolve o objetivo da Krya Yoga, a ação que nós vamos estar desenvolvendo dentro do caminho do yoga, estando nós consciente ou não estando consciente, o caminho é yoga. E nós vamos estar falando hoje para vocês, então, né, sobre um pouco mais sobre esse corpo causal. Né? Nós vamos estar falando sobre o corpo causal, nós vamos estar falando para vocês sobre o karma, sobre a reencarnação, sobre os ciclos de vidas e mortes, né? Nós vamos estar falando mais sobre esse tema, especificamente esse tema. Porque acontece o quê? Os kleshas, né? Os kleshas seriam eles os responsáveis pelo aprisionamento, né? Por assim dizer, seriam eles os responsáveis por fazer com que haja a sequência de nascimentos, de vida e de morte, né, que permite então com que este espírito, né, com que esse Purusha ainda, né, não individualizado, ou por assim dizer, esse klesha ainda não evoluído, desperto, preparado, ainda fique condicionado a estas questões, até que dali se compreenda, se entenda, se evolua, se desperte, amadureça e dali saia. Né, daquele trecho sai, ou seja, é facultado pela sua liberdade de expressão, é facultado pela sua própria unidade, é facultado pela sua própria evolução, né, ele mesmo amadurecer-se e sair-se desta condição no qual se encontra. Tudo isso, claro, dentro das máximas leis da evolução, das máximas leis, né, do caminho, né, do caminho universal. Então, assim, ou seja, o livre-arbítrio nos faculta tudo isso, né? Nos faculta todas essas possibilidades. Há uma lei que nos permite nós mesmos nos amadurecermos, crescermos, rompermos obstáculos de dentro de cada um de nós, sairmos no qual nós lutamos, né, através da progressividade de personalidade, de vidas, a sair da condição aonde nós nos encontramos. A nós mesmos nos desabrochamos, nós mesmos, através de uma lei maior, nós mesmos fluímos, né, internamente, percebemos que não somos esse aparato de carne, percebemos que não somos esse corpo, passamos por todo o processo evolutivo e despertamos-nos, né? Despertamos como espírito que somos. Esse é o caminho,
né? Esse é o caminho. Claro que quando nós não estamos cientes, nós não estamos despertos, quando nós ainda estamos numa condição de semi-despertamento também, nós encontramos-nos em outra posição dentro do caminho evolutivo. Nós encontramos-nos, né, fixados ainda ante um caminho, né, antecedente a um caminho totalmente espiritual. Nós estamos então em uma fase no qual aqui fisicamente nós chamamos de fase hominal, mas nós podemos dizer que nós estamos ainda em uma fase de embrionário, né? Nós somos trazidos para assumir corpos, nós somos conduzidos a assumir, né, junto com Pactre, né? Junto com Pactre nós somos convidados a assumir algumas condições que vêm trazer-nos serviço, que vêm nos trazer-nos aprendizado, e assim nesse jogo cósmico, né, entre Purusha e Pactre, espírito e matéria, nós mesmos galgamos a nossa própria evolução. Interessante de vermos, interessante de refletirmos que tudo dentro desse contexto, que tudo que há dentro do contexto é criado, né, é criado para o despertamento das próprias faculdades espirituais. As verdades universais que subsequência uno, o todo, né, o aquele, o poderoso, né, o primordial, o elemento de todas as coisas, Deus, né, é esse jogo cósmico, Purusha e matéria. Ambos, né, precisam um do outro para existir, né, ambos precisam do outro. Há eventos, né, há situações, há eventos que se descreve que o espírito conseguiria existir sem Pactre, né, sem Pactre, mas Pactre não existiria sem o espírito, porque tudo é fundido-se, né, tudo é fundido-se com um grau de espiritualidade tamanha, tudo é fundido com um grau de espiritualidade evoluidíssima, ou seja, aonde há Pactre, em um determinado grau há manifestação de Purusha, né, de uma inteligência, nem que ela esteja em um grau, né, de aglutinação tão densa, tão baixa que não entenda-se desta forma, mas mesmo assim é manifestação de espírito, a manifestação de uma inteligência, a manifestação, né, de um conhecimento, a manifestação de um aglutinamento de leis, de princípios, de ideias, de conceitos que faz com que aquilo exista naquela forma moldado a plasticidade de Pactre. Então acho que é muito interessante, né, da matéria de você refletir sobre esse conceito para passar a compreender que a vida, de um modo ou de outro, ela está manifestando-se em todos os graus da existência, desde o átomo até a um grande potente Sol, aonde há todos os elementos, aonde há princípios, aonde há leis, aonde há constituição, né, de um algo há jungido espírito juntamente com Pactre, né? Porque o Pactre por si só ela é inerte, Pactre por si só essa plasmosidade, né? Esse elemento plasmo, esse elemento que em determinados graus chega a ser muito sutil dentro do olhar da visão humana, em determinados graus nós nem alcançamos, nem visualizamos, mas ele está lá, ele existe, ele é permeado, né? Ele é conduzido por uma essência que está plasmado junto a ele, jungido, né, junto a ele, que o conduz, que lhe traz princípios, que lhe traz leis, e tudo isso traz, né, é uma essência de um algo maior, né, de um espírito maior que ali colocou essas essências, e mesmo assim essas essências são derivativos do próprio ser uno, né? Então, ou seja, é o seu espírito, né? É o espírito que manifesta. Nós somos centelhas divinas, a centelha divina está em todo o organograma. Você pode observar que o planeta Terra, ele pulsa, veja que o planeta Terra, ele existe, ele se manifesta, ele está realizando um trabalho dinâmico com leis, princípios, arranjamentos, instintos, progressivamente, né? Esteja nós cônscios ou não esteja nós conscientes desse processo, ou seja, há um espírito terreno, há um espírito na Terra que faz com que ela se manifeste, que ela se exista, que faz com que ela progressivamente crie, gere, manifesta-se com princípios ou com leis, aglutina-se, né? E assim dê todo um manancial
de uma grandiosidade de vida monstruosa, grande, né, de manifestações. E claro, né, dentro desse jogo é permitido que nasçam-se, né, corpos, e esses corpos, apesar de termos a sutileza, e assim também podemos dizer no reino animal, podemos dizer do reino vegetal, reino mineral, cada um com seus princípios, ali está, dentro desse jogo cósmico, que o Pactre e também, né, espírito. Quando nós estamos falando muitas vezes que a nossa luta é contra Pactre, né, você ouve dizer assim, a luta de Purusha é contra Pactre. As pessoas acham que nós estamos travando uma luta contra a própria matéria, mas na realidade nós temos que entender que os nossos corpos são constituídos de matéria, né? Exemplo, nós temos o corpo físico, o mais denso deles, né? Esse corpo que é nos emprestado para estarmos nesta condição aqui, neste plano, né? Um desses planos para fazermos o nosso trabalho. Nós temos que ver que nós temos um corpo energético, mesmo sendo um corpo energético, esse corpo ele está dentro de uma das camadas do que é a essência de Pactre, né? Que sai de um mais denso e vem a um período mais plasmático, mais espiritualizado, mais quase confundindo-se com o espírito, né? Então ela vem adensando-se, né? Ou melhor, ela vem suavizando-se, né? Saindo de um adensamento muito grandioso e indo cada vez mais, né? Diluindo-se em sua essência. Então, ou seja, os nossos corpos também eles diluem-se em suas essências até chegar ao espírito profundo. E lá no espírito profundo está a outra extremidade. Daríamos para dizer que é algo, né? E há uma dualidade entre os dois princípios. Saímos de um princípio e buscamos galgando na nossa essência na subida para o outro princípio, tá? E tudo isso então faz com que? Tudo isso faz com que existam leis, tudo isso faz com que existam medidas, com que existe caminhada, com que existe amoldamento, existe, né, um arranjo no todo que é muito bem constituído, muito bem elaborado e todos nós participamos dele, queremos estar desperto para isso ou não. E o quê? E a filosofia, né? A filosofia dos kleshas, né? Ela traz no Sutra de número 12 a colocação, né, sobre o que acontece, né, como é que eu poderia começar a dar introdutório a este ponto? O exemplo, né, com toda a manifestação dos kleshas, né, essa manifestação dos kleshas, manifestando-se em nós, coexistindo paralelamente com nós, tendo semivida, né, mediante ao espírito, isso traz, né, isso faz com que se traga, né, um corpo, né, e esse corpo se chama o corpo causal. É onde está registrado todas as impressões, é onde está registrado, né, o fruto que vai germinar, é onde é depositada a semente dos frutos que ainda estão germinando, e ali é que cai o fruto que já está pronto para cair. Então, ou seja, há três fases, né? Há três fases neste princípio, assim como o passado, o presente e o futuro, né? Há três fases já dentro desse corpo causal, que é o repositório, onde toda alimentação, né? Tudo que está sendo alimentado, direciona-se para lá. Então, ou seja, nós estamos plantando novas sementes, estamos colhendo os frutos das sementes já plantadas, né? E estamos fazendo a colheita deles, e está já em fase embrionária, novas sementes transformando-se em novos frutos dentro de nós. Tudo isso acontecendo instantaneamente. Então, ou seja, destruir os kleshas, né? Fazer a autoliberação espiritual, ascender-se espiritualmente é destruir esse corpo causal. É fazer a destruição, é entendê-lo, né? É vê-lo despojado-se dele, é vendo-se independente deste corpo causal, percebê-lo que não somos isto, né? Que é o mais alto limiar, né? O mais alto limiar de Chitta. Lembra-se de um dos movimentos da Chitta, dos 5 movimentos de Chitta, que um dos movimentos era a própria memória. Aonde a memória fica, então, nisso tudo, né? Aonde a memória fica? Registrada nas nossas impressões, que é no nosso próprio corpo causal. Então, ou seja, como se fosse um negativo de uma fotografia, né? Como se fosse o registro de um videotape, é como se fosse o registro, né, de um vídeo gravado há muitos e muitos anos, que ali está. E que aquele vídeo, né, traz ideias, traz desejos, traz vontades, traz um registro de alguma coisa que se manifesta posteriormente, né, na posteridade. Então é isto.
né? É isso, é algo que está registrado. As pessoas muitas vezes começamos a prestar atenção, né? Muitas vezes as pessoas vão começar a prestar atenção nessa ideia do corpo causal. Eu poderia já começar a utilizando nomes, né, como Karmachaya, Karama Sharira, né, Karana Sharira, ou corpo causal. Nós podemos começar a usar esses nomes sob a filosofia hindu, esses nomes também extraídos do Vedanta. Nós poderíamos começar a citá-los, esses nomes, que são nomes que serão falados aqui. Nós temos que começar a ver, as pessoas muitas vezes acham que isso é um absurdo, né? As pessoas muitas vezes pensam, mas essa ideia de um corpo causal, né, um corpo de registro, um corpo etérico, né, um corpo acástico, isso é absurdo. Gente, isso não é absurdo. E isso existe em todo o princípio da natureza, né? E é muito fácil nós trazermos exemplos, e esses exemplos servirão, né? E esses exemplos servirão para que nós possamos refletir. Até a Terra tem um princípio acástico, tem um corpo causal. É onde é armazenado tudo que foi criado por evolução até agora na Terra. Todos os conceitos, todas as evoluções, tudo isso vai dar um resultado que, né, num novo ciclo, trará uma nova Terra. Nós já sabemos, né, através dos estudos, que nós estamos no 4º ciclo evolutivo, nós estamos na 4ª Terra, nós estamos no 4º período da evolução. Então, ou seja, para haver 4º período da evolução, houve um assentamento de ideias, de conquistas evolutivas, uma sobre a outra, que chegou e proporcionou, né, este resultado. Nós vamos fazer uma visualização que tudo é impregnado por uma impressão. Até mesmo nós estarmos aqui hoje, você me ouvindo, você me vendo, você observando aqui o nosso cenário que está aqui, observando todas essas coisas, tudo aqui está impregnado com uma impressão. Tudo aqui está. Se nós tivéssemos as faculdades, né, de observarmos os efeitos, que tudo que está aqui é efeito, inclusive a câmera, inclusive nós, inclusive tudo que estamos vendo aqui, e remontássemos, né, através dos desdobramentos de Sansara para a causa, nós veríamos todas as impressões de todas as pessoas que colocaram a mão nessas madeiras, os seus sentimentos, o que eles estavam pensando, se eles estavam com raiva, o que eles estavam pensando, o que eles estavam almejando, o que eles estavam desejando, até esta madeira chegar aqui. Até chegar aqui. Desde o ponto que ela foi constituída, criada, extraída, retirada do meio da floresta, conduzida num caminhão, arrastada, por tudo o que ela passou até chegar aqui. Tudo está impregnado aqui dentro com um negativo, né? Com um negativo de uma foto, um raio-x tirado, né? Agora não se fala mais do raio-x, agora eles falam eu me esqueci como é que é o nome que fala, né? Mas tem um outro nome que eles estão falando, mas no nosso tempo ainda se dizia o raio-x, os mais antigos dizia a chapa, né? Como é que eles falam nos dias de hoje? Eu me esqueci o nome, mas enfim, né? Que traz o registro da quebra dos ossos, aquilo lá, tudo está registrado assim também na natureza. E é muito fácil de perceber que isso é factível, que isso é real, que tudo tem um registro, que tudo tem um histórico, que tudo tem as suas essências, que tudo tem, se nós remontarmos as essências, nós temos todos o conhecimento de todas as coisas, porque é assim que se dá, né, as percepções mediúnicas, as percepções, quando nós começamos a permitir que o espírito se manifeste, o intuito búdico, né, quando começa a se manifestar, ele começa a fazer as leituras desses princípios, né, começa a fazer observâncias desses registros, desses princípios. Nós vamos fazer agora uns eventos práticos para descrever para você com provas de que realmente isso existe. Como é que pode ocorrer hoje, né? Hoje, as pessoas vão lá, gravam uma música, né? Olha só, gravam uma música, essa música fica registrada digitalmente, né? Fica registrada através de dados que circulam de um lado para o outro, circulam daqui para lá, estão armazenadas em servidores, estão armazenadas em HDs, e isso posteriormente, né, foi gravado há muito tempo atrás, não se tem muitas vezes uma data específica, muito tempo atrás, e você consegue ver como se fosse agora.
Aonde isso fica registrado? Então não há um registro, não há como fazer um armazenamento de um conteúdo, de um material. Esse vídeo que você está vendo, né, eu estou gravando ele, né, num período diferente do qual você está vendo. Aonde que isso está guardado? Aonde que isso está guardado? Está guardado, né, nesse local. Ele é permitido ser armazenado através das impressões desse local. Mas antigamente existiam os tais dos CDs, né? Os CDs, não sei se muitos no futuro vão saber o que é o CD, mas ele era um disco assim, no qual colocava-se no aparelho ali e ouvia as músicas. Você para ver que a expressão, né? A expressão humana, a expressão do ser humano, ela ficava toda ela registrada naquele pacto, na matéria, naquele selo material, naquele disco, né, feito de matéria, fica ali registrada o pensamento, a expressão, a voz, a alegria, as mensagens, tudo ali. Ou seja, não é um registro na matéria, não é um registro, né, acástico, não é um registro na matéria acástico. Existe algo muito mais antigo, né, que talvez a geração que vai ver esses vídeos não vai entender o que significa isso, mas pesquisem que vocês vão entender. Existiam chamadas fitas VHS, né? Essas fitas VHS eram uns cartuchos quadrados assim, que tinham um rolo, e esse rolo ele saía daqui, passava para o outro lado, e no passar ele passava num leitor de fotogramas, e esse leitor de fotogramas, né, como se fosse uma sala de um cinema com um projetor de imagem, ele registrava as imagens que ele passava e criava o filme, tinha um áudio junto. Então, ou seja, como é que pode ser aquilo ali algo material, puramente material, estar, né, com ele impregnado, com toda uma expressão de um conhecimento, uma ideologia, com muitas vezes de choro, muitas vezes o quê? Então, ou seja, toda uma manifestação, todas as manifestações estavam registradas na matéria. Né, na matéria. Então, assim é também aqui. Tudo está feito, os registros aqui na matéria, tudo está registrado, né, nesse casal. Então, ou seja, a Terra tem os registros todos guardados de todos os seres humanos, o registro de todo o passado, o registro de tudo que vai haver no futuro. Há um local que está sendo guardado todos os registros através dessas impressões do samskara, né? Através dessas impressões está tudo registrado em todo o local. Até os nossos pensamentos são registrados para nós mesmos em memória dentro de cada um de nós, né? O nosso próprio pensamento ele é registrado dentro de nós em memória. Então, ou seja, nós registramos o princípio, né? Um dos princípios da matéria é permitir o registro, porque se existe uma causa e existe lá na frente um efeito atrelado a essa causa, significa que nesses entrepassos há registros, há impressões que são deixadas no ar, para que lá do outro lado dê o efeito. Está entendendo? Então, ou seja, o que é a expressão do karma? É essa essência que nós estamos falando de modo universal se manifestar dentro de nós. Porque nós somos, né, nós somos o todo. Nós também estamos presentes dentro do todo. As leis que se fazem, que existem para o todo, as leis universais também existem dentro de mim e para mim e funcionam comigo, dentro de mim. Então, ou seja, eu também tenho causas, eu também tenho efeitos, eu também tenho registros, eu também tenho impressões. E esses registros e essas impressões, elas estão ativas, elas estão gerando causas, estão gerando efeitos dentro de mim, assim como está gerando aqui, né, na parte de fora, nas plasmosidades, né, na parte mais material da Terra. Todas as causas estão gerando efeito, né? Exemplo, o agir do homem com a natureza gera os efeitos da natureza para com o homem. Então assim é também. O meu agir, né, geram-se efeitos para a minha vida, mesmo eu não estando consciente de tudo isso. Isto é baseado no quê? Qual é o responsável para que isso aconteça? Está atrelado à filosofia dos kleshas. Se nós entendermos que nós temos esses corpos, né, e nós temos corpos, nós já comentamos aqui, que eles estão então, né, tendo essa semivida, estão criando essas impressões, estão criando os registros, eles têm desejos, eles têm os pensamentos, eles têm essas emoções, tudo isso é registrado, né, traz esse registro, essa essência desse registro que está em nós, está no nosso ponto, está registrado dentro de nós, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, e isso está lá dentro gerando causas que se repercutem em efeitos para a nossa própria vida. Isso se chama a lei, né? A lei de causa e efeito agindo dentro de cada um de nós.
As causas que nós criamos dentro de nós geram efeitos. Exemplo, pensamentos doentios, nocivos, vão gerar efeitos nocivos e doentios que vão nos gerar dor, né? Que vão nos trazer dor a contrapartida, e um monte de situações, né? Nós podemos observar a natureza, o homem agredindo a natureza e o jeito que a Terra está desorganizada e bagunçada, né, no atual contexto de hoje, e ver que se nós agirmos assim também em nossas vidas, nós agredirmos a nossa vida, nós bagunçarmos o nosso interior, bagunçarmos a nossos pensamentos, é assim que vai se tornar, é assim que vai se fazer também, né, com o nosso exterior. Nós vamos ter uma vida agitada, uma vida bagunçada, vamos ter uma vida desarmonizada com toda essa essência. Tá? Então o que é interessante eu trazer esses pontos para que nós compreendermos, né, eu sei que todo mundo já compreende, muitos já compreendem, né, o que é uma lei do karma, basta ter um pouco mais de conhecimento de filosofia, os filosofistas já compreendem tudo isso, né? Mas nós estamos aqui explicando para você, tentando explicar para você que existe esse corpo causal, que esse corpo, esse karma sharira, né? Deixa eu pegar aqui bem certinho o nome. Esse karma shaya, né? Esse karma shaya, o karana sharira, né? E esse corpo é um corpo que existe. Não é especulativo, eu não estou especulando, eu estou usando exemplos externos para descrevê-lo nos externos e de mostrar para vocês que existem dentro de nós. Porque os mesmos corpos que a Terra tem, é os corpos que nós temos, né? Existe um energético, não existe hoje um energético na Terra, olha só a observação da energia elétrica que flui através dos fios, é simplesmente o efeito de tudo isso. As causas são muito maiores. Nós observamos então todos os planos, né? Nós observamos todos os planos traduzidos, o mineral, a expressão do ar, né? O vegetal, a expressão da água, a expressão do fogo, né? Nós vimos o animal, a expressão de água, e o hominal. Se não me engano, as ordens é essa, eu posso ter errado na descrição das formas. Mas observe tudo isso por quê? O que significa tudo isso? É os registros das manifestações de causa e efeito. Nós vamos voltar já para falar um pouco mais, né, de forma introdutória, depois nós vamos estar fazendo uma leitura, né, sobre esse tema, é praticamente 2 folhas, né, já nós vamos estar de volta então para continuar debatendo sobre esse importante tema. O objetivo aqui é nós vermos, né, nós vermos que os kleshas se manifestam e deixam registros, né, deixam seus registros, deixam suas impressões. Essas impressões e registros são registradas no corpo, né, no nosso corpo causal, tá? E esse corpo causal, ele dá o seu fruto dessa expressão. É o mesmo local onde fica armazenado nossas memórias. Então, ou seja, nós estamos colhendo frutos do passado, estamos gerando mais frutos para as próximas vidas de morte, e nós temos que destruir isso, destruindo os kleshas, destruir tudo isso para acendermos-nos e libertarmos-nos de onde nós estamos, para acendermos como espíritos que somos. Segura aí, que já eu estou de volta com você. Ok, né, nós já estamos de volta. Eu estava agora há pouco aqui fazendo uma pequena reflexão, né? De olhos fechados, movimentando a respiração deste corpo, né? E assim também permitindo que todas as energias fluam, né? Estava fazendo aqui uma observação, estava mentalizando uma música, né? Puxando um mantra. Sabe, desculpa falar assim, é que ele é tão sutil, ele é teu leve que eu tenho essa impressão, né, dessa melodia, desse arranjo da melodia dentro de mim. Então, ou seja, são coisas que foram expressadas externamente, foram coisas que meus cinco sentidos captaram, trouxeram, armazenaram, né, trouxeram essas impressões foram armazenadas dentro de mim, e eu simplesmente resgatei-as. Resgatei e estava agora vivendo. E olha como é que é incrível, como traz tudo, né? Medite como traz tudo aqui. Traz a harmonia, traz o arranjo. Você consegue perceber o sentimento que você teve, o sentimento que você tem agora, o quanto, né, os resultados que dão, e você consegue estar vivendo essa impressão
e ainda conjecturando, refletindo, criando composições, novas imagens, para analisar que incrível que é esse corpo causal, que incrível que é este corpo onde fica armazenado tudo isso. Claro, se nós formos fazer aqui agora, se nós formos pegar aqui, né, a estrutura a estrutura, né, dos estados de consciência, Vitarka, Vikara, Ananda, Asmita, nós vamos encontrar aqui, ó, o local aonde que ele está armazenado, ó, aonde que está armazenado, né, aonde é que fica este corpo, o Karma Shaya, né, aonde ele está. Basta nós fazermos aqui as observações, né, dentro das terminologias, nós vamos estar encontrando ele aonde é que está esse corpo causal. E nós vamos entender aonde ele está, nós vamos entender o grau que ele está, né, 1, 2, na escala, vamos compreender aonde ele se encontra internamente dentro de nós. Aí nós vamos ver que eles são responsáveis, ele é responsável por todas as manifestações que ocorrem em resultados de nossas vidas, as nossas formas de pensar, tudo isso, porque as impressões estão lá dentro. E nós só vamos conseguir irromper destruindo essas impressões. Inclusive, aqui na sessão de número 4, está muito longe ainda, né? Na sessão de número 4 se discute muito esse princípio, se discute sobre tudo isso. Né? Muitas vezes tu quer ascender espiritualmente, mas as tuas próprias impressões de Chitta, que não deixa o Chitta parar, está fervilhando, os frutos estão expressando, dando a sua expressão, forma o bloqueio, né? E você não consegue passar. Você está respirando o yoga todo esse tempo junto comigo, você está entendendo do yoga e você diz, eu não consigo avançar. É porque os frutos ainda, né? Os frutos ainda estão germinando, estão caindo desta árvore. Não dá tempo, nós temos subindo e esses frutos estão batendo e derrubando a gente. É uma luta constante, né? É uma luta constante. Mas a partir desse momento que nós estamos já nos evoluindo, criando-nos oportunidade de evolução, nós vamos suavizando eles. Né? Nós estamos, então, fazendo um trabalho, não é agressividade, bater, romper, mas nós estamos fazendo um trabalho que vai permitir a criação de novos frutos. Tá? Eu acho que eu posso já fazer a leitura, né, evidentemente. Claro que fazer a leitura agora não vai contemplar já o final desse vídeo, mas a gente pode estar fazendo a leitura para nós meditarmos, né, um pouco mais a partir desse introdutório, acho que a partir dessas colocações, para nós fazermos algumas reflexões. Nós vamos estar abordando sobre esse tema, né, que está ligado, está conectado com os kleshas, que é muito importante nós estarmos despertados para tudo isso, né, para entendermos o porquê da filosofia do yoga, o porquê que temos que praticar yoga. Na verdade, a vida é o yoga, né? Sábio é aquele que está desperto para o próprio yoga que a vida está se arranjando, né? Este é o verdadeiro sábio. Então nós vamos estar falando um pouco mais sobre esse tema, nesse sutra aqui da sessão de número 2, o 12, tá? Nós vamos estar falando do 13. O 13 vem mostrar que quanto a raiz estiver ali, olha que interessante isso, ó, precisará ocorrer o mecanismo, né, do trabalho, ou seja, vai ter amadurecimento, vai resultar em vidas de diferentes durações, classes e experiências, observa aqui. E o 14 vem falar sobre a alegria, sobre a tristeza desses frutos, conforme a sua causa, suas virtudes e seus vícios. É muito interessante já ver esses três títulos que nós vamos estar vendo, porque o Sutra de número 15 vem fazer a apresentação de um contexto que nós já debatemos aqui várias vezes, né? Vem falar sobre a miséria. Aqui a gente fala tristeza e alegria, mas não existe tristezas e alegrias. Tudo é miséria, né? Tudo de um certo estágio é miséria. Até mesmo a maior alegria de se ganhar, talvez, de se ganhar ficar rico aqui, não é uma alegria envolvida de algo muito amargo, né? Algo muito amargo. Porque nós estamos presos a esse ciclo, nós estamos presos a tudo isso. Nós estamos ainda detidos, irrompidos aos nascimentos e às mortes. Então, ou seja, nós estamos segmentados a essas coisas, nós estamos retidos, nós estamos detidos, nós estamos envolvidos a essas questões aí dos próprios ciclos, né, dos nascimentos e dos ciclos das mortes. Então, ou seja, não há alegria plena. A alegria, né, se é que essa expressão poderia ser utilizada num plano mais transcendental, num plano espiritualizado, né? Essa alegria é fora isso, é irrompida, é estar por um lado mais
ascendente de tudo isso. Na verdade, quando fala-se de Ananda, não conseguimos nem descrever como alegria. Amor ágape, amor em sua plenitude, a essência verdadeira do amor é uma autorrealização incrível, né? Não é buscar realizar-se, não é precisar, né, de meios, não é buscar meios, já estar dentro do meio, é estar lá, não precisar de artifícios, de componentes, de elementos, é estar interno, lá, presente, estar na onda do amor plena interna lá dentro, sabe? É estar lá, é estar fundido, jungido lá, não precisar disso. Então tudo que nós precisamos de muletas, tudo que a gente precisa precisamos de algo, de coisas para sentirmos uma expressão de alegria, precisamos estar comendo coisas gostosas para sentir prazer, precisamos estar investindo, né, nosso tempo em correr atrás de coisas para sentir que a vida está se movimentando e crescendo, para não sentir estagnação, tédio e tudo mais. Tudo isso é miséria, tudo isso é tristeza, tudo isso é deploração, tá? Então eu acho que esses sutras, eles vão estar falando sobre tudo isso aqui, irmãos, né? Esses sutras aqui. Até o 15 vai estar falando sobre esse tema. O 16, né? Olha que interessante, o sutra 16 vai fazer um alerta sobre tudo que nós estamos mencionando aqui, ó, né? Tudo que nós estamos mencionando aqui, o objetivo é chacoalhar você, frisar que realmente é necessário empregar o caminho do yoga. Ele diz assim, ó, o sofrimento que ainda não chegou, ele pode ser evitado. Ou seja, a gente não muda o nosso passado, mas muda lá na frente. A gente não muda as causas, mas podemos mudar os efeitos. E não é assim? O rio já está correndo. Nós não podemos mudar a sua rota, nós não podemos mudar para onde ele vai. É isso que nós estamos fazendo. Já não está fluindo a vida. Nós simplesmente não podemos mudar os resultados. Está aqui, tá? Para você. E aí ele vai explicar o que tem que ser evitado. Aqui diz no 17, a causa daquilo que deve ser evitado é a união do vidente com o visto. E essa união se dá através dos kleshas, né? Então a destruição do corpo causal, que se dá a destruição dos kleshas, é o objetivo. Então o sutra de número 18 vem falar do objetivo dos dois, né? Qual que é o objetivo da manifestação, como que a manifestação se dá. Depois vem falar do objetivo, né, do espírito. Olha como que é extenso esse tema aqui do Sutra 18. Ó. Nós vamos estar passando por lá. Né? Vem falar sobre o Sutra 19, os estágios de gunas. Gente, tem muita coisa para nós vermos, tá? Muita coisa para nós vermos. Então isso aqui é um introdutório, né? Esse Sutra 12, 13 e 14, para nós trazermos todas as provas, mostrar para você que é necessário empregar conscientemente no caminho do yoga, tá? No caminho do yoga. Eu vou fazer a leitura então, o Sutra da seção de número 2, o Sutra 12, tá? Aqui vem falar então sobre esse reservatório dos karmas, no quais estão enraizados nos kleshas, causa todas as experiências na vida presente e também nas vidas futuras. E a vida presente é o efeito, né? É um efeito de uma vida anterior. E o que nós estamos passando aqui é um efeito anterior, né? Nós estamos pegando o efeito, vivendo o efeito. Aqui diz assim, os sutras 12, 13 e 14 expõem de maneira lúcida e concisa os aspectos essenciais das leis gêmeas do karma e da reencarnação, as muito conhecidas doutrinas da lei moral universal e o ciclo de nascimentos e mortes subjacentes à vida humana. Como os estudantes de yoga estão geralmente familiarizados com os aspectos amplos dessas doutrinas, como eles já estão familiarizados, não é necessário discuti-las aqui. E nós vamos nos limitar aos aspectos específicos referidos nos 3 sutras. Pode-se dizer de início que Patanjali não tentou dar uma ideia geral da lei do karma e da reencarnação. Seu objetivo é apenas mostrar a causa fundamental da miséria humana, de modo que tenhamos condições de analisar os meios adotados na disciplina do yoga para sua eficaz remoção. Portanto, ele refere somente a certos aspectos dessa lei para embasar as suas argumentações. Mas o propósito em 3 breves sutras, né, a propósito,
Em 3 breves sutras, ele nos dá a própria essência dessas leis naturais. Então o objetivo, né, não é nós estarmos aqui para debater do karma, reencarnações, vidas passadas. Ah, na vida passada foi isso, na vida passada foi aquilo, ele fez isso em outra vida. Não é esse o objetivo, não. O objetivo não é isso. O objetivo, nós estamos falando dos kleshas enraizados, né, dando seus frutos, seus resultados. É o objetivo nós analisarmos cientificamente as questões. Né? Seguindo aqui. A primeira ideia apresentada no Sutra 2, da seção de número 12, para a qual devemos atentar, é que os kleshas, já conhecidos por todos nós quais são eles, são a causa fundamental dos karmas que geramos por, preste atenção, nossos pensamentos, nossos desejos e nossos atos. Aqui tem 3 desmembramentos, né? Três, mas sabemos que esses 3 eles se abrem um leque e muito mais. E muito mais. Mas dando, né, trazendo genericamente 3 pontos já é o suficiente para que nós entendamos. Então, ou seja, quando as pessoas falam, cuide dos teus pensamentos, vigie as coisas que tu está pensando, os nossos pensamentos, eles geram frutos, né, geram expressões, geram frutos. E ainda afirmo, tudo nasce no pensamento, tudo nasce no mental, tudo é mental, tudo é mental. Aí os nossos desejos, né, os nossos desejos desenfreados, enlouquecidos, o nosso corpo de desejos andando a 1000, né, e a expressão, os nossos atos. Os nossos atos é a expressão dos nossos pensamentos. Nós pensamos para depois agir. Né? Vamos lá então. Cada alma humana passa por uma série contínua de encarnações, colhendo os frutos dos pensamentos, desejos e das ações praticadas no passado, e gerando durante o processo da colheita novas causas que produzirão seus frutos para estas ou futuras vidas. Assim, cada vida humana é uma corrente que flui em 2 processos que atuam simultaneamente. Quais são eles? O resgate dos karmas elaborados no passado, a geração de novos karmas que produzirão novos frutos lá adiante. Cada pensamento, desejo e ação produz o seu correspondente resultado com uma precisão matemática, e esse resultado é registrado natural e automaticamente no nosso livro caixa. Assim como tudo é registrado, assim como nós falamos de tudo, gente. Tem pessoas com qualificações mediúnicas elevadas que elas pegam, né, os objetos, os retratos e conseguem enxergar uma cena do crime. Né? As pessoas ficam maravilhadas, como é que ele sabe? É através disso, amados irmãos. Tudo está registrado, tudo tem registros. É só conseguir o desdobramento e aí romper esses registros, nós vamos saber de tudo, né? O que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer. Vai dar até para adiantar o que vai acontecer. E é isso que quando acontecerá naturalmente quando desenvolvemos potencialidades que estão armazenadas em nós. Os radiestesistas, né? Aquelas pessoas que identificam os minerais, né? Através das energias telúricas que atingem, né, os seus chakras, tudo mais, vibram, eles sentem, aqui tem ouro, aqui tem aquilo, mesmo ciente ou inconsciente desse processo. É isso que acontece, é o registro das impressões, estão fazendo a leitura de tudo isso. Tudo está impregnado e registrado, tudo. O marceneiro que fez isso aqui tem todos os registros dele, dos seus pensamentos, dos seus atos, tudo está registrado aqui. Tudo está registrado em nós. O DNA de Deus, as mãos de Deus estão registradas em nós. Tudo está registrado, desde o início até o fim, está tudo registrado, tudo tem um registro. Qual é a natureza desse mecanismo registrador, do qual depende a produção das causas e efeitos com precisão matemática? A resposta a esta pergunta está contida somente em uma palavra, karmachaya, utilizada neste sutra. Esta palavra significa literalmente reservatório ou repositório de karmas. Karmachaya, obviamente, refere-se a samskaras, ou impressões dos nossos pensamentos, desejos, sentimentos e ações, além de servir como um registro permanente de tudo o que pensamos,
sentimos ou fizemos ao longo de um processo de evolução, estendendo-se por uma série de vidas. Esse veículo provê os padrões e os conteúdos das vidas sucessivas. Os que estão familiarizados, inclusive, com a fisiologia elementar, não deverão encontrar dificuldade em compreender e avaliar essa ideia. Eis que a impressão produzida em nosso cérebro por nossas experiências no plano físico fornece um paralelo exato, ou seja, tudo que experimentamos através dos nossos órgãos sensoriais é registrado no cérebro, podendo ser recuperado sob a forma de memória daquelas experiências. Não devemos ver essas impressões, mas ainda assim sabemos que elas existem. Deixa eu segurar aqui. A evolução precisa disso, né? Para que se ocorra a evolução, para que se haja o contexto evolutivo, para que se tenhamos evolução, tem de ser assim. Vamos analisar uma planta, né? Uma planta no seu estágio evolutivo de agora. Ela só chegou a esse estágio evolutivo como efeito por causa ela tem armazenado todas as bases das causas anteriores que chegaram até esse resultado. Porque senão não haveria, né, o assentar das experiências colhidas com as outras experiências e gerando resultados. Precisa ter esse armazenamento, elas precisam para somar-se e dar resultados. As somas traduzindo-se em resultados, e esses resultados têm de ser a expressão de uma soma, e essa soma tem que estar em algum lugar, tem que existir. Então analisa tudo isso. Quando nós observamos a evolução que nós estamos agora, é porque nós estamos no resultado de somas anteriores, que partiram de somas anteriores. Essas somas, elas existem. Essas somas, elas estão fundidas, elas estão agregadas a tudo isso. Quando nós vemos que depois do 3 vem o 4, o 4 só existe porque existiu o 3, ele vem depois. Ele só vem depois porque o 3 dá o assentamento, dá a base para o 4 existir. Medite sobre isso, reflita sobre isso. Esse livro só está aqui, esse livro só chegou até aqui, esse livro só está aqui porque existiu uma árvore, existiu leis, existiu os princípios anteriores, e os princípios e as leis anteriores, e tudo que passou anteriormente está aqui. Está aqui para esse livro, está aqui. Então observe que quanto que é plasmática, quanto que é plasmas, quanto que é plasmável a matéria, né? Compreendendo todas essas leis, e quem os grandes mestres compreendem essas leis, acendem essas leis, não que eles as estudaram, as leis começam a entrar dentro deles, eles começam a trabalhar com tudo isso. Por isso que o mestre ele é dono do seu próprio destino. Por isso que o mestre ele não produz karma em sua vida, ele é o mestre do seu destino, ele é o dono disso. Porque ele compreende como funcionam essas leis. Eles sabem como funciona a polaridade, vibração, ritmo, força mental, todas essas coisas, e eles empregam tudo isso. Tudo isso. Vamos lá. Os estudantes acostumados com o pensamento filosófico hindu, que bom, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai brilhar, né, para ti também, não terão dificuldade em identificar esse Karmachaya com o Karana Sharira, ou o corpo causal, na classificação Vedanta de nossa instituição eterna. Este é um dos veículos sutis da consciência que está além do Monomaya Kosha, sendo assim chamado por esta fonte de todas as causas que estarão agindo e moldando nossas vidas presentes e futuras. Ele é o receptáculo no qual os efeitos de tudo o que fazemos estão sendo constantemente produzidos e transformados em causas de experiências que atravessaremos nesta vida e também em vidas futuras. Então, o ponto mais importante a ser notado aqui é que, não o bastante esse veículo causal seja a causa imediata ou a efetiva de nossas vidas presentes e futuras, e dele, em grande parte, fluam as experiências que vão constituir tais vidas, ainda assim a causa real ou última dessas experiências são os próprios kleshas. Portanto, são os kleshas os responsáveis pela contínua geração de karmas, servindo o veículo causal apenas como mecanismo de ajuste dos efeitos destes karmas.
Olha que interessante essa colocação, né? Só existe porque existe os kleshas atuando, né? Os kleshas. Então essa ignorância que nós estamos, né? Esse movimento dos nossos desejos, esse movimento de uma vida desenfreada, desregulada através das leis, elas terão que se fundir com as leis. É o caminho, gente. É a evolução, é os estágios da evolução, é assim que a evolução se ocorre. Então você vai dizer, nós vamos pensar aqui que as pessoas quando estão cônscias, quando praticam yoga, quando começam a romper, né, voluntariamente, consciencialmente esses corpos, chega um momento que você atinge tudo isso. Chega um momento que você atinge esse corpo, o Karana Sharira, né, o corpo causal. Você vai ter acesso a todas as suas... É o ponto bindu, através do ponto bindu, você tem acesso a todas as suas vidas, a todas as suas impressões, a tudo que você viveu, a todo o seu passado, você tem acesso a todas as suas potencialidades. Então, ou seja, nós temos aqui armazenados dentro de nós, né, só não tem possibilidade de se expressar isso, todas as profissões que tivemos, todo o conhecimento da humanidade, todo o conhecimento científico, tudo que eu evoluí, o resultado que eu sou agora, mas eu tenho tudo dentro de mim guardado. Tudo está aqui. Tudo está aqui. As pessoas falam da massa subconsciente. Né? Existe um subconsciente que age em você. Existe tudo isso armazenado dentro de mim. Quando dizem, a ciência diz que o homem só utiliza tantos por cento do cérebro, onde está os outros tantos por cento? Adormecido, mas tem o que lá dentro desse adormecimento? Jaz todo o conhecimento, jaz tudo. Tudo que eu passei, tudo que eu colhi, tudo que eu aprendi, todas as minhas vidas, todas as minhas mortes, todas as vezes que eu tive em corpo feminino, corpo masculino, tudo que eu evoluí, tudo que eu aprendi, todos os meus ensinamentos, a pessoa vai conseguir resgatar tudo isso e trazer para agora. Os mestres fazem isso. Os mestres, grandiosos mestres, conseguem consolidar tudo isso. Por isso que o crescimento é vertiginoso, por isso que o crescimento é para cima, é grandioso. Irrompe tudo isso, irrompe, e ele começa a fundir-se com a lei. Ele começa a andar fundido com a lei, o mestre, e andando de mãos dadas com a lei, você passa a ser senhor da lei. Você passa a ser a própria lei. Por isso que os mestres são a lei. A expressão do mestre, a expressão dos mestres que deixam as pérolas para nós seguirmos os caminhos, eles estão fundidos à lei. Aí muitas vezes as pessoas falam, porque o mestre se divorcia deste mundo, o mestre some, né? Os mestres não querem participar, não querem aparecer, porque eles estão com a lei. Muitas vezes a lei não permite que com eles venham, né, mexer até certo ponto, né, até onde é permitido, venha se intrometer, mudar os riscos, criar novas impressões, novos sensaras. Eles são senhores de si próprios, eles já são senhores de si mesmos. É difícil, né? Eles são senhores da lei. A lei permite isso. A lei que diz que nós temos de ser livres, permite isso. Para analisar isso, para refletir sobre tudo isso, né? Acho que é interessante. Pois bem, acho que deu para nós trazermos bastante pontos sobre isso. Eu torço que nós tenhamos elucidado um pouco sobre esse assunto, sobre essas impressões dentro de nós, essas impressões gerando frutos, essas impressões gerando, né, dentro de nós resultados, os nossos pensamentos gerando desejos gerando ações, né? Vice-versa, é um entrar e um sair, é um movimento louco, entendecido, e tudo isso não apacenta, né? Não apacenta Chitta. Quando você para aqui para refletir, olha quantos pensamentos, a memória fica jogando, né? Jogando, fervilhando informações. Isso mostra o quanto que nós precisamos evoluir, o quanto nós precisamos crescer, o quanto que yoga vem nos disciplinar. Pare para analisar o quanto nós não estamos, a nossa vida nós não estamos vivendo, nós estamos sendo arrastados, né? Nós estamos sendo arrastados, irmão. Nós não temos uma vida, né? Nós estamos arrastados, nós temos um tanto condicionamento que nós nem temos espaço para viver, nós somos arrastados por esses condicionamentos, pelos resultados dos frutos que têm de ocorrer, né? E aonde que é a felicidade nisso? Se nós somos arrastados, nós não somos senhores de nós mesmos. Né? É como nós fôssemos um gado remanejado pela mão do seu senhor, né? O gado, apesar de ter vida, não tem liberdade.
Esse gado, apesar de estar se livre, solto no pasto, ele está preso, confinado nas mãos do dono. E assim somos nós, vítimas dos próprios kleshas, né? Por isso que eu digo para você, tudo isso é miséria. Tudo isso é miséria. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando então. Então, o nosso próximo encontro, nós vamos estar falando para vocês, né, de qualificações que determinam o resultado dessas experiências, né? Patanjali, ele se permitiu mergulhar um pouco mais nessa questão, apesar de trazer, ele queria fazer as abordagens científicas, ele quer mostrar para vocês os resultados que essas impressões podem causar, né? Em relação à observação de uma vida, mas a gente pode fazer em relação à observação de uma não-vida também. Ele quer dizer para vocês que a duração das experiências, as classes das experiências, a forma que as experiências se dão são referentes às próprias expressões dos frutos, né? Dos frutos, das próprias impressões criadas, que são os frutos, né? Ou seja, se nós cultivar, é muito fácil você analisar através de uma correspondência. Se nós cuidarmos de uma árvore, nós tratarmos a árvore, darmos atenção à árvore, o fruto vai ser doce, porque houve carinho, houve atenção, houve dedicação. A mesma coisa é nós, né? Se nós cuidarmos disso, tivermos mais respeito com isso, tivermos mais consciência com isso, educarmos tudo isso, nós vamos ter frutos mais tranquilos. Tranquilos, eu não quero dizer prazerosos, né? Não é isso, não queremos fomentar isso, porque isso também é ilusão, isso também é miséria. A vida é uma ilusão, a vida é uma miséria, tá? Então acho que é interessante nós pensarmos tudo isso. Assim nós vamos então encerrando, mais uma vez, né? Então o Sutra de número 12, faça o convite para o próximo vídeo, você seguir acompanhando junto com a gente o Sutra de número 13, né? Nós vamos seguir debatendo sobre esse assunto, envolvendo então a ciência do yoga. Eu, por satisfeito, encerro por aqui, mais uma vez feliz da vida, agradeço você por estar até agora acompanhando, né, este vídeo e Namastê.